Pronto para mais uma jornada, concurseiros? Então hoje a gente começa um estudo muito importante nessa caminhada dentro do financiamento, tá bom? A gente vai esmiuçar o artigo 195 da nossa Constituição. Então hoje é a nossa 30ª aula. A gente começa o quê? A desmiuçar esses dispositivos. Vão ser várias e várias aulas, tá? Onde a gente vai verificar ali como cada ente, como cada pessoa vai realizar a sua contribuição. Tá ok, pessoal? Vocês estão tranquilos, estão bem? Então hoje eu vou pedir, até antes, né? Então antes de eu continuar, já peço para vocês, ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, curta e compartilha, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Se você está me acompanhando aí desde o começo, desde a primeira aula, ó, já são mais de 5 horas de videoaula, tá? Então, ó, vocês estão de parabéns, tá? Vocês estão de parabéns. Agora vamos atenção máxima aí, a gente vai caminhar bem devagarzinho, vamos olhar detalhe por detalhe do que é esse artigo 195, que como eu já disse para vocês, ele é a coluna vertebral da nossa parte de financiamento. A gente já viu nos vídeos anteriores, né? Se você chegou agora aqui e não viu o vídeo anteriores, volta lá e assiste. Então a gente já viu, pegou o caput e já trabalhou com o caput. Então vamos fazer uma rápida revisão aqui do que a gente já viu, ó. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. Olha aí, ó. Nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí o artigo 195 ele vai trazer os seus incisos, são 5 incisos, e depois ele vai trazer os seus parágrafos, que são 19 parágrafos. Tá? A gente hoje vai começar o passeio pelos incisos. No próximo vídeo a gente vai passear aí pelos 19 parágrafos, tá? Lá na frente a gente vai voltar nos incisos e vai esmiuçar esses incisos um a um, porque eles são muito, muito, muito importantes para fim de prova, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso caput, a gente já viu que a contribuição ela pode se dar de forma direta e indireta. A gente viu isso no vídeo anterior, né? Então não pode ter dúvida disso aí. A gente já viu que de forma direta vai se dar pelas contribuições sociais e de forma indireta pelos orçamentos dos entes federativos. Aí eu estou fazendo um link com as aulas anteriores, tá? Até aqui nenhuma novidade. Agora, a partir de agora, não. A gente vai começar a trabalhar os incisos. Então vamos lá, ó. A Seguridade será financiada de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estado, Distrito Federal e município, das seguintes contribuições sociais, como a gente já viu. Então, o inciso 1 ele vai trazer as contribuições do empregador. Então, ele fala aqui que as contribuições do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidentes sobre. Então, ele fala de empregador, fala de empresas e das entidades equiparadas à empresa. Então, olha que interessante essa última parte. Ele fala de entidades equiparadas à empresa na forma da lei, não é isso? A gente já viu essas entidades na hashtag 29, não é isso? A gente acabou de ver isso daí, tá? Então, fazendo um link rápido lá na nossa hashtag 29, a gente viu o conceito de empresa, não é isso? Eu não vou nem ler aqui de novo, tá, pessoal? Não vou nem ficar aqui remando de novo aqui. Se você não viu, volta lá na 29 e assiste o videozinho curtinho, mas é muito importante. Vimos o conceito de empregador doméstico, todo esse pessoal vai estar dentro desse inciso 1. E aqui, ó, os que se equiparam à empresa, ó, para os efeitos do regulamento da Previdência Social, para os efeitos da Previdência Social. Ó. A gente tem o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras, o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra de que trata a Lei 8.630, o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação ao assegurado que lhe presta serviço. Então esses são os equiparados, então é deles que a gente está falando aqui no inciso 1. Empregador, os equiparados a empregador, tá? E empresa. Então como que vai ser essa contribuição dessas pessoas? Eles vão contribuir, letra A, na folha de salário e demais rendimentos de trabalho pago ou creditado, a qualquer título, a pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Vão contribuir na receita ou faturamento e vão contribuir no lucro. Então ele apresenta aqui 3 formas de contribuições do empregador, das empresas e dos equiparados. Tranquilo, pessoal? Então esse é o nosso inciso 1. No inciso 2, a gente tem as contribuições do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas
de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Tá? Nas próximas aulas, pessoal, a gente vai pegar e vai desmembrar todas essas contribuições do trabalhador. Tá? Então a gente vai ver como que contribui o contribuinte individual, o avulso, o doméstico, o segurado especial, o empregado. Então a gente vai abrir todos eles e vai conhecendo aí as alíquotas. Tá? Assim como a gente vai ter as alíquotas aqui do empregador, que a gente vai chamar de cota patronal, a gente também vai ter as alíquotas aqui dos trabalhadores. Nós não vamos trabalhar essas alíquotas na aula de hoje. A gente vai ter uma aula só de alíquotas de trabalhadores. Aí a gente esmiucia isso. Mas eu quero que vocês guardem aqui duas coisinhas, dois detalhes. O primeiro é que depois de 2019 o sistema de contribuição mudou. Então a reforma da Previdência de 2019 ela cria o sistema de alíquotas progressivas. Tá? Então a partir de 2019 a gente tem um novo sistema aqui de contribuições do trabalhador, denominado de alíquotas progressivas, que já já a gente vai conhecer. E a segunda coisa que eu quero que vocês observem, e essa é muito mais importante, eu já quero que você coloque o IPC, tá? É o finalzinho que diz aqui, ó, não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral. Aposentados e pensionistas não pagam contribuição em cima do valor que eles recebem. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco você vai estar lá no INSS, você não vai estar aqui no regime geral, você vai estar no regime próprio de previdência, a Lei 8.112, que é o regime próprio de previdência da União. E aí vocês vão ver que lá, aposentados e pensionistas pagam. Eles pagam lá a contribuição para o regime próprio, mesmo depois de aposentado e mesmo recebendo pensão. Então o que você vai anotar aqui nesses dispositivos? Ó? Aposentados e pensionistas do regime geral não vai incidir contribuição sobre o benefício deles. No regime próprio, incide. Tá? No regime geral, RGPS não incide. RPPS incide. Tá? Em cima do valor recebido de aposentadoria e em cima do valor recebido de pensão. Vamos lá, anotem e coloca do lado o quê? IPC de quê? De importante pra caramba. Importante pra caramba, tá? Então coloquem aí, beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos trabalhar só com essas duas observações. Primeira observação, depois da reforma da Previdência de 2019, temos um novo sistema de cobrança de alíquotas, denominado de alíquotas progressivas. Segunda observação, não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão concedida no âmbito do regime geral da Previdência Social. Tranquilo? Mais para frente, quando a gente for falar de benefício, a gente vai voltar aqui de novo e vai ver vários desdobramentos disso daí, tá, pessoal? Seguindo aqui, a gente ainda tem o inciso 3. Então, incide contribuição sobre a receita de concursos de prognóstico. E aí, concurso de prognóstico, já ouviu falar? Nome bonito, olha que nome bonito. Isso é o quê? São jogos legalizados, né? Então, loteria lá, Mega Sena, Quina, Quadra, o jogo lá do baú, lá do canal de TV, corridas de cavalo, tudo que for legalizado, jogos legalizados, tá? A gente chama aqui de concurso de prognóstico. Então também vai incidir esse tipo de contribuição. Tá? No inciso 4, a gente tem as receitas do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar ao importador. E o inciso 5, pessoal, quero que vocês tomem bastante atenção. Esse inciso 5 aqui é uma novidade. Tá? Como assim uma novidade? Então foi uma reforma, uma mudança na Constituição no ano de 2023. E aí que ela acrescentou esse dispositivo aqui. Então se vocês olharem aí, ó, o pessoal que já vem estudando pelas provas anteriores, o último concurso do INSS, esse dispositivo nem existia ainda. Tá? Então ele não estava lá. Tá? Então bastante atenção com isso, ele é uma novidade. As bancas adoram aquilo que é novo. Né? A partir do próximo vídeo a gente vai trabalhar mais esse dispositivo aqui. Tá? Na hashtag 31 a gente vai bater um pouco mais quando a gente estiver falando dos parágrafos do artigo 195. Tá? Então ele fala aí qual é a novidade sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Então vai ter contribuição social também sobre bens e serviços nos termos de lei. A lei complementar vai definir quais são esses bens e esses serviços. Ok, pessoal? Então essa é a apresentação dos incisos, dos 5 incisos do nosso artigo 195.
tá? Só isso, tá? A partir da hashtag 32, a gente vai pegar aqui e vai abrir todas as alíquotas. Quanto de percentual que é do empregador, quanto de percentual que é de cada trabalhador, avulso, doméstico, especial. A gente vai ver todas as especificidades. Como é que vai se dar as contribuições dentro dos jogos legalizados, tá? Os concursos de prognóstico, do importador de bens, dos serviços do exterior e da grande novidade aqui, que são sobre os bens e serviços. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente liquida. Aula super tranquila, tá? Só para a gente entender como é que funciona. É bom você ter esse dispositivo aí no seu computador ou nas suas anotações, ele montado, tá? Na letra fria da lei. É muito importante isso, porque a gente vai bater várias questões que é só o conhecimento do dispositivo em si já resolve a questão, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Então, no próximo vídeo a gente vai conhecer os parágrafos do 195, só que os parágrafos a gente vai trabalhar ele um pouco mais, vamos verificar ele de maneira mais detalhada, tá? Então a gente vai passear por ele ali um pouco mais detalhada, fazendo algumas observações e anotações, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.